Esse agora que eu vou falar, normalmente a gente tem problema com ele. Quem precisa de ajuda emocional, falar para procurar um psicológico, para um crente, isso é quase um psicólogo, desculpe, isso é quase uma abominação. E quem precisa de um milagre tem que procurar quem? Quem precisa da intervenção de algo sobrenatural tem que procurar quem? Continue fazendo todas essas coisas. Deus, Ele usa essas coisas sim. Mas é através disso que Deus vai se manifestar. Através de um advogado, através de um médico, através dessas situações, dessas coisas que são normais. Deus usa isso também. Mas o que nós precisamos entender, que a primeira fonte que nós precisamos consultar e que nós precisamos buscar, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que pode fazer. Ou Ele faz, ou Ele fala assim, eu libero essa pessoa na terra para te abençoar. Mas a fonte é Ele, por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Por isso que o momento quando você gasta um tempo adorando o Senhor, parece que a gente tem um tempo para adorar a Deus, né? São 20 minutos, são 30 minutos, e aí a gente vai cansando. Chega no final do louvor, a gente vai ficando mais cansado, né? Porque parece que o louvor está no final. Olha, eu quero falar para você que no céu vai ser um contínuo louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Lá você vai adorar Ele constantemente, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, toda majestade. E é desse Deus poderoso, ressurreto que nós estamos falando, né? Falar de milagres sem apresentar a pessoa de Jesus, falar do sobrenatural de Deus, falar do reino de Deus sem apresentar quem realmente estabeleceu o reino de Deus, né? É errado. Então Jesus, quando Ele veio dos céus para a terra, Ele trouxe o governo de Deus. Ele trouxe a representação dos céus para a terra. Jesus veio como um representante dos céus na terra. Por isso que o evangelho que ele ensinava era um evangelho que ele se apresentava como solução. Os escribas ensinavam a lei, o ensino de uma maneira que eles ensinavam, porém a pessoa tinha que olhar para a lei para poder entender o que significava a lei. Quando Jesus chegou, ele apresentava o caminho, mas ele falava assim, olhem para mim porque eu sou o caminho, eu é que vou te conduzir. Quando ele apresentava uma verdade, ele falava assim, essa verdade que eu estou te apresentando, eu sou a verdade. Quando ele apresentava uma vida, a mudança de vida, ele olhava para a pessoa e falava assim, eu sou essa vida que você precisa, né? Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Há alguma coisa impossível que Ele possa talvez não fazer na sua vida? Claro que não, né? Deus, Ele quer te abençoar. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem firmes propósitos de te abençoar. Você crê nisso? Você crê que essa é uma palavra que vem do coração de Deus para a sua vida? Glória a Deus. Semana passada o pastor Márcio falou sobre quando a colheita falha, né? Vocês lembram disso, não? Tem horas que você faz tudo direitinho, by the book. Você viu aquela história, by the book? Você faz as coisas da maneira que deve ser feito. É claro que quando você faz isso, você cria uma expectativa de receber algo. E mesmo assim tem horas que quando você vai buscar algo, não está lá, né? E Abacuque estava frustrado com isso, porque ele via os ímpios prosperando, ele via as pessoas que não tinham compromisso com Deus, andando e vencendo. E Abacuque fica chateado e começa a reclamar com Deus. Você já ficou chateado e começou a reclamar com Deus? Não responda, não responda, não responda. Isso, velho, você é valente. Eu também me junto a você. É isso mesmo, porque às vezes a gente fica chateado com a esposa e faz o quê? Chora. Boa. Essa aí é boa. É melhor do que ficar bravo, né? A gente erra demais nos alvos. Eu estava chegando aqui pela manhã, aí tinha uma comitiva, né, saindo dessa parte, indo para a parte nova. Falando nisso, está quase lá. Se Deus permitir, nas próxima semana ou 2 semanas, a gente vai estar entrando lá, se assim Deus quiser, né, pastor Márcio? Amém?
Posso ter um amém da igreja? Isso vai gerar uma estrutura muito boa para nós. Glória a Deus por isso. Deus tem nos abençoado nesse sentido. Aí os irmãos estavam chegando e eu estava indo na direção ao prédio novo e eu estava chegando com a minha esposa e o meu filho. E aí alguém falou sobre o jogo do Panamá, que o Panamá estava perdendo de 6-1. E se tem alguma coisa que você não precisa é perguntar para minha esposa. Se você falar, ela vai te responder. Não precisa perguntar. Né? E ela já interagiu, ela já falou, é melhor que 7-0, né? 7-1. Aí eu errei o alvo, né? Eu errei a minha colocação como marido. Aí ficou um silêncio, sabe aquele silêncio que fala alto? A gente erra demais no alvo, né? E por que eu estou falando isso? Porque tem horas que a gente erra nessas coisas. A gente vai falar com Deus de algo que a gente não tem a visão do panorama exato de Deus. Você não tem a visão do panorama exato da tua esposa ainda. E você vai reclamar com Deus. E o pior é que não dá para devolver. Né? Fala assim, Deus, dá para devolver? Não dá para devolver. É isso mesmo que a gente tem e é com isso mesmo que a gente vai até que o Senhor volte. Né? Glória a Deus. Né? É o melhor que Deus tem para nós. E Abacuque começa a reclamar da vida. Começa a reclamar das coisas que estavam em volta dele. Ele sendo fiel, ele fala assim, Senhor, eu tenho procurado ser fiel e olho em minha volta e vejo tantas pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Né? E eu aqui lutando para estabelecer o reino de Deus na minha casa, dificuldade, coisa e tal. E Deus, primeira coisa que Deus fala com Abacuque é o quê? Me lembram a pregar o que o pastor Márcio falou na semana passada. Vem para cá. Você quer parar de reclamar? Fala amém. Você tem que aprender a subir na torre de vigia. Quando você chegar lá, né, Deus dá uma visão para Abacuque. E Deus fala para Abacuque, escreve essa visão, porque senão você vai esquecer. Você já recebeu algo da parte do Senhor e esqueceu? Por isso que tudo aquilo que Deus fala com você, você tem que ter um diário. Sabe o que é um diário? Aquela coisa diária? Escreva, porque senão você já esqueceu o que você almoçou ontem. E Deus, ele é um Deus que você precisa lembrar as promessas dele quando você se apresenta diante do Senhor. Né? E Deus fala para Abacuque, escreve isso aí, Abacuque, porque senão você vai esquecer. E eu creio que Abacuque não estava com problema de visão, porque Deus pede para ele escrever com letras grandes, que nem o apóstolo Paulo fala, eu escrevo essa carta com letras grandes, para vocês verem que, né, às vezes falha também. Né? E Abacuque, quando ele passa por esse cenário, Abacuque muda, ele muda totalmente. Né? De um reclamão, ele passa a ser um profeta. Glória a Deus, é uma mudança muito grande, né? De um reclamão, a pessoa que reclamava de tudo e de todos, agora Abacuque viu, o que Deus via sobre a terra. E a partir desse momento, aí ele dá um statement, aí ele fala, aí ele volta a falar. Mas só que ele fala a mesma coisa, porém com um coração diferente. Você já falou a mesma coisa, porém com um coração diferente? Muda toda a perspectiva, né? Aí ele fala assim, ainda que a vide não dê o fruto, ainda que a oliveira minta para você, ainda que você vá lá no gado, tentando recolher, lá no curral, tentando recolher o gado que está lá e não tem nada lá, ainda que depois de você passar por todas essas decepções, Abacuque ele fala assim, eu ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação, né? Porque eu sei que ao seu tempo o meu Redentor vai se levantar em meu favor. Então é isso que a palavra de Deus está, é para isso que nós estamos aqui nessa manhã, para lembrar que Deus não se esqueceu de você. No tempo determinado por Deus, ele vai agir em teu favor, ele vai vir em sua direção e vai abençoar tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Né? E hoje nós queremos falar sobre semeando fé, a fé que vence as tormentas. Né? Todos nós passamos por dificuldades. Passamos ou não passamos?
Estamos falando o ano todo sobre o quê? Colheita. Colheita, colheita. A nossa vida é uma colheita. Você está colhendo hoje aquilo que você semeou nos últimos meses, nos últimos anos. Mas graças a Deus que se essa colheita for uma má colheita, né, você está agradecendo a má colheita? Não, estou agradecendo porque nós podemos mudar a semente e com a mudança da semente nós podemos profetizar uma nova semente, uma nova colheita. Fala, com a mudança da semente, eu consigo profetizar uma nova colheita. Deus, ele é maravilhoso ou ele não é? Fala comigo, né? Então, é por isso que nós precisamos entender e nos lembrar que Deus está sempre pronto a nos abençoar, independente do momento que você está vivendo. E passar por dificuldade na vida é inerente de quem está vivo, né? Tormentas fazem parte do nosso dia a dia. Dificuldades fazem parte do nosso dia a dia. Não tem como nós tirarmos a dificuldade da nossa vida. Por que não tem? Porque Jesus já profetizou que nós teríamos o quê? Aflições. São justamente as aflições que te fazem crescer. Existem dois tipos de tormentas que normalmente nós passamos na nossa vida. Existe a tormenta que nós estamos passando por desobediência, e essa tormenta não adianta orar, não adianta clamar, adianta sim, mas tem que mudar o quê? A semente, tem que mudar a atitude. Se está passando por tormenta por desobediência, tem que fazer o quê? Se arrepender, muda a atitude e começa a plantar uma nova semente. Ao seu tempo você vai ter uma nova colheita. Se não fizer nada, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. E eu quero falar algo para mim e para você. Que Pedro falou para Jesus. Para onde eu irei? Para onde eu e você podemos ir? Nós temos outra opção? Se nós temos outra opção, você me avisa, porque eu não sei. Somente o Senhor tem o quê? As palavras de vida eterna. Né? Então, se é desobediência, tem que fazer o quê? Rapidinho volta, se arrepende e fala, Deus, eu errei. E a segunda dela, existem as tormentas que nos preparam para o propósito de Deus. Como Deus preparou José para ser o segundo homem mais importante do Egito? Passando pelas tormentas, né? As tormentas todas da prisão, na casa de Potifar, tudo isso eram tormentas planejadas por quem? Pela mão do próprio Criador. E se eu não entendo que Deus ele está no controle da minha vida, automaticamente o que eu faço? Eu vou desistir, né? Você tem Mateus capítulo 23, eu não li o texto base, porque o texto base está incluído nesses 4 versos que nós vamos ler agora aqui. Mateus 23 fala assim, então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Verso 26, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, Jesus levantou bravo aqui, e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É interessante que esse texto ele fala de algo que Jesus é quem conduz todos os discípulos para onde? Para dentro do barco, né? Então, se Jesus convidou todos os discípulos para dentro do barco, provavelmente ele tinha um plano para onde eles iriam ir, sim ou não? E eles entram no barco e logo em seguida Jesus começa a ver o movimento, né? Eu penso que um começou a pegar o remo para cá, outro levantou a vela, outro começou a esticar uma corda para colar. Você viu aquele movimento que quando chega no lugar, todo mundo vai fazer alguma coisa? E Jesus vai fazer o quê? Vai dormir. E ninguém se importou com Jesus, porque ele foi dormir. Leia o capítulo 8 de Mateus em casa, você vai ver que realmente foi um dia exaustivo. Um leproso chega para Jesus, né? E pergunta para ser curado. Ele fala, se queres, tu pode me curar. E Jesus fala assim, eu quero, seja curado. Curou um leproso. Depois o centurião chega para ele e fala assim, eu tenho um problema sério para resolver.
né? E Jesus, fazendo essa história curta, ele fala assim: nem em Israel eu encontrei uma fé semelhante à sua. E ele cura o servo do centurião. Depois ele vai para Gadá, onde lá tem um gadareno, e ele liberta aquelas pessoas, né? Liberta e vai libertando. Foi um dia cheio, né? Se você acha que você tem lutas, se você se colocasse no coro de Jesus esse dia, fala: meu Deus do céu, né? Tanta luta. Às vezes, nós achamos que luta às vezes é ter dificuldade com um filho, disciplinar um filho, que é também, né? Mas Jesus tem um dia exaustivo. Aí ele chega no barco, ele vê o movimento, ninguém pergunta nada, vai fazendo. Já viu esse negócio? Não? Vai fazendo, ninguém pergunta nada. Aí quando o negócio não está dando certo, aí que começam as perguntas, né? E Jesus foi dormir. E quando o mar começou a ficar revolto, quando as ondas começaram a crescer, imagina 12 homens desesperados dentro de um barco, né? Às vezes eu e o Caleb, nós batemos cabeça dentro de casa, é feio demais, né? Um vai querer entrar, outro sai, fecha a porta, é um negócio de confusão tremenda. Imagina 12 homens dentro de um barco. Levanta a vela, Pedro. Não é para levantar, rapaz, é para baixar, é o vento. Já viu esse negócio todo? Não. Aí alguém entendeu que devia acordar quem? Aí foram acordar Jesus com atitude. Jesus, você não se preocupa conosco? Você não vê que a gente está perecendo? Aí eles levam uma bronca. Eu creio que Jesus estava chateado com eles. Ia ter uma reunião para tratar alguma coisa depois, quando chegasse no lugar lá, né? Aí Jesus fala para ele assim: homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Ele levanta e fala: mar, cesse agora, vento, pare de soprar agora. E os discípulos olharam para aquilo ali e não tinham visto esse poder de Deus na vida de Jesus ainda. E eles falaram: uau! Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Né? Ficaram extasiados. A Bíblia não fala o que Jesus foi fazer depois, mas eu imagino que ficou um silêncio grande naquele barco, né? Por quê? Porque o Senhor, Jesus, ele é Quírios, ele é Senhor de todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo, todas as coisas as coisas foram feitas por quem? A água foi feita por quem? Foi criada por quem? O vento foi criado por quem? Então, quando Jesus determina, até a natureza reconhece o Criador. Eu e você, muitas vezes, nós temos dificuldade com isso. Porque nós achamos que Jesus é um amigo nosso que veio para dar uma melhorada na nossa vida. Jesus, ele é Senhor. Ele é Jesus Cristo, ele é o Senhor da igreja. Não tem nada a ver com um amigo, tem a ver com o senhorio de Cristo. Nós somos servos do Senhor Jesus. Jesus, ele não veio para ajustar algumas coisas. Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai e tem um nome acima de todo nome, e diante desse nome se dobra todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a natureza reconhece, porém a criação que se chama homem, muitas vezes nós temos dificuldades. Por quê? Porque nós estamos num processo onde todos nós estamos sendo transformados. E a pequena fé é uma fé que duvida, é uma fé que tem medo, é uma fé que acha que em algum momento da caminhada Jesus vai falhar conosco. Jesus, ele não falha contigo. Ele não falha com você. Uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas: nessa vida nós vamos ter lutas, vamos ter adversidades. João 16, 33 fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci. Abaixa um pouco o meu retorno aqui, por favor. Ele usa a tempestade, a crise, como usou o deserto para Israel, com o intuito de fazer o quê? De provar o nosso coração.
Deus, ele nos coloca em situações onde muitas vezes o que ele está checando é a nossa atitude. Né? Nesse contexto, os discípulos foram fazendo tudo, sem perguntar o que deveria ser feito, sem perguntar para onde eles iriam. E Jesus, quando eu faço tudo, Jesus vai fazer o quê? Ele está no barco. E a pior coisa que existe, lá no Velho Testamento, Deus pede para Noé fazer o quê? Um grande barco. Né? Mas só que esse barco tinha como controlar? Tinha como ser direcionado dentro dele? Não. Você já fez essa pergunta? Que eu creio que Noé perguntou. Né? No momento que ele entrou no barco, ele perguntou para Deus, detalhe, para onde é que esse barco vai? Se eu não consigo, daqui de dentro, eu não consigo fazer mais nada. Se pediu para construir, mas ele não tem um timão, né? Tem ou não tem? Não tem. Porque quem é que vai conduzir essa arca? Quem é que vai conduzir esse barco? Ainda continua sendo Deus, querido. O Senhor da igreja ainda continua sendo Deus. Pior coisa que pode existir é saber que o Senhor está no barco. Mas ele está dormindo. Sabe por quê? Porque um dia ele nos enviou. Um dia ele falou, vai fazer essa obra. Vai cuidar disso. Vai cuidar daquele outro. Sim ou não? Se um dia ouviu a voz do Senhor falando isso com você? O problema é que na caminhada, sabe o que a gente faz? A gente vai fazendo tanto, vai fazendo tanto, vai fazendo tanto, e esquece de perguntar para quem te enviou o que é que deve ser feito. E aí quando a gente para de perguntar, o gentleman, Jesus, ele vai fazer o quê? Ele fala, já que você está fazendo tudo, it's okay. Quando se precisar, você clama pelo meu nome, ok? E ele deixa você fazer aquilo que você está fazendo. Mas só que chega uma hora que a tempestade vem. Não é para te fazer mal, não é para fazer nada disso. É para que você lembre, para que você entenda que você depende de Deus. Tanto na bonança, você está passando por um tempo de bonança? Dependa de Deus. Você vai passar por uma tempestade? Aprenda a depender de Deus. Deus, ele é Deus de montes, ele é Deus de vales. Estava lendo uma reportagem de um geólogo essa semana, que ele estava explicando que no topo da montanha, aquilo ali é tão alto, que nada consegue sobreviver lá. Né? E ele viu lá de cima que todo o crescimento está onde? Lá no vale. Então lá de cima foi bom ele estar lá, porque ele teve todo o panorama daquela região. Mas ele entendeu uma coisa, que todo o crescimento daquelas árvores acontecia onde? Lá embaixo no vale. Então o vale, as dificuldades, as lutas, as tempestades fazem parte da nossa vida, porque são elas que te fazem crescer. São elas que apuram o teu caráter, são elas que fazem você ser um homem de Deus, que não desiste. Alguém erra com você e fala assim, não vou mais para a igreja. Mas para onde se vai, filho? Você é a igreja. Para onde que você vai? Né? Então, isso é maturidade, isso é entender que as pessoas vão errar. Sabe por que a igreja tem problemas? Porque você está aqui. Essa é a nossa realidade. Mas graças a Deus que em Cristo o Senhor já nos deu a vitória. Né? Nós sentamos para melhorar essa coisa, para abrir o nosso coração, para falar assim, ô camarada, poxa vida, pega leve, né, meu? Sou teu amigo, sou teu parceiro, porque o que está acontecendo? Está me estranhando? Né? Você já falou isso? Está me estranhando, meu? Ô, meu. Estava com 2 paulistas sexta-feira, nunca ouvi tanto meu, quinta-feira. E até tinha esquecido desse barato aí. Ô, meu. Né? Os caras falam meu para lá. Então, é isso que nós precisamos entender. Deus quer fazer com que você passe pelas dificuldades, pelas lutas, e você seja alguém melhorado. Ao passar pelas lutas, Deus vai dar uma melhorada em você. Fala a pessoa que está do seu lado, fala assim, ao passar pelas lutas, Deus vai dar uma melhorada em você. Então fica firme. Deus quer provar os nossos corações. Deuteronômio 8:2 fala assim, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova,
a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Né? Deus quer ter conosco um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento não condicionado do tipo assim, se você não me abençoa, né? Se você não me abençoa, eu abandono, eu ameaço. Né? Deus, se você não me abençoar financeiramente, eu paro de dizimar. Ou eu paro de ofertar. Queridos, não faça isso não. É a mesma coisa que você dar um tiro no barco e querer que o barco não afunde, o barco vai afundar. Se você quebrar o princípio, você é quebrado pelo princípio. Né? Então, obedecer faz parte de quem anda no Evangelho do Reino. Não tem como andar com Jesus sem você entender que você tem uma cruz diária, né? Que você tem que carregar ela com você e falar assim, eu vou obedecer. As circunstâncias dizem, tudo luta contra você, para você não ser fiel, para você não obedecer, para você largar para lá, para você falar, cansei, né? Tudo luta contra você. Você tem que entender isso. Mas Deus já te deu toda a força necessária para você vencer todas essas lutas. Mas só que essa força está em quem? Está no Senhor. E Deus estava falando com o povo de Israel que eu tenho colocado luta sim. Tenho colocado o deserto em um lugar quente. Deserto é um lugar onde não tem muita provisão. Deserto é um lugar onde se depende dos outros. Acaba a tua água, você vai pedir água para quem? Hã? Pode falar. Quando acaba a água, você vai pedir água para quem? Na terça-feira a gente leva a garrafinha d'água e rapidinho vai embora, né? Aí a gente vê as pessoas que a gente tem mais intimidade para falar assim, posso tomar dessa água? Garganta seca, né? Seco. Você já ficou com a boca seca, assim, seco? Deserto é esse lugar onde a língua gruda no céu da boca, onde você não tem vontade de falar muita coisa. E Deus falou assim, eu coloquei esse deserto aí na tua vida para poder ver como é que vai ser sua atitude, para ver se no deserto você realmente vai me obedecer. Por quê? Porque Deus ele quer tratar conosco e nos fazer melhor. Os desertos são os lugares onde Deus quer nos aprimorar. O deserto é a escola de Deus para nós. Aqui é muito bom a gente estar aqui. Né? Daqui a pouco a gente vai para casa, almoça e vai ver algum jogo da Copa. Né? Viver assim, até eu que sou bobo, consigo viver 100 anos. Mas tem as lutas, tem as dificuldades, e são elas que vão nos fazer melhor. Deus quer ter conosco um relacionamento fiel. Deus quer ter com você um relacionamento onde você pare de ameaçar. Pare de ameaçar. Quando você passa por luta, fala assim, vou largar tudo, hein? Para com isso. Isso não é maturidade. Isso é uma pequena fé, uma fé que desiste nas dificuldades. Deus não quer isso para mim nem para você. Deus quer que nós sejamos constantes diante do Senhor. Sabe qual é o teu caminho? Eu vou revelar ele para você. De fé em fé, e de glória em glória. Hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. Né? Eu vejo a Leila falando e aquilo que Deus está fazendo com o Ministério de Louvor e aquilo que está fazendo com você. Cada domingo tem algo novo, tem algo surpreendente da parte do Senhor. Cada domingo Deus levanta um vaso bonitinho, diferente, né? Para trazer algo que está no coração, a essência que está no coração da pessoa. Isso é o Evangelho do Reino de Deus, que Deus ele vai te usar da maneira que você é. Nós estávamos em Miami há 2 sábados atrás, onde tivemos um evento lá. Né? Teve o primeiro momento de louvor. Aí tinha 2 irmãs que viram uma certa dificuldade. O que elas fizeram? Pularam para dentro do barco e falaram assim, posso ajudar? Que coisa mais linda. Né? Posso ajudar? Posso servir aqui? Aí a glória te pega. Aí a unção vem sobre você. E aí você é um instrumento de Deus para fazer aquilo que Deus quer fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, posso? A igreja é tua. O ministério é teu. Se você vê a dificuldade, não fica falando assim, aqueles 2 careca também, né? Não vê, o cabelo está nos olhos que não pode ver esse negócio. Será que os cabelos são nos olhos? Não, o ministério é teu. Os nossos braços às vezes ficam curtos. Nós precisamos de ajuda. Então o ministério é seu. Se você vê a dificuldade, faz o quê? Pula dentro do barco e começa a dar remada. Quando chegar lá do outro lado, você vai receber a bênção. Né? Então é isso isso é reino. Isso é visão de reino, é entender que nós estamos fazendo uma igreja para que quem venha atrás de nós, e hoje eu vou ter um pregador diferente aqui, que logo vocês vão conhecer ele,
Eles vão fazer coisas melhores. Nós somos o João Batista dessa geração. Nós estamos aqui para preparar o caminho para aqueles que vêm atrás da gente. Esses sim vão fazer coisas grandes. E se Deus quiser, nós também vamos dar umas beliscadas, né? Milagre aqui, acolá. Deus vai permitir a gente fazer muita coisa. Amém? Entenda, o evangelho do reino ele é estabelecido de graça e misericórdia. Graça é eu não receber aquilo que eu não mereço nada. Né? Deus, eu orei e você tem que responder. Chega em casa e fala para o teu cachorro assim, cachorro, fala. Fala. Ele vai falar? Outra. Essa escreve, para nunca mais esquecer. Chega em casa e fala assim, mãe de manhã eu quero café da manhã, 6h30, pronto, viu, esposa? Vai acontecer? Se não acontece, olha só, com todo o respeito, depois se tiver que editar, edita. Se o cachorrinho não te obedece, a esposa vai obedecer, em nome de Jesus. Por que você acha que Jesus ele é teu Senhor, é teu servo? E ele tem que fazer aquilo que você pede ou manda? Não é assim. Tudo aquilo que Jesus tinha que fazer, ele já fez por nós naquela cruz. Né? Então, graça é entender que eu não mereço nada. Aí, quando você não merece nada, você baixa a tua bola. Né? Baixa ou não baixa? Baixa a bolinha e entende que tudo aquilo que você tem é favor de Deus. E misericórdia é não receber aquilo que eu deveria receber. Eu deveria receber aquela cruz que Jesus recebeu lá. Isso que me pertence, isso que é direito meu. Por Jesus entrar na minha frente, eu não recebo. E a misericórdia, ela é o quê? E é a causa de nós não sermos. Deus quer te fazer bem. Deus quer te fazer bem. Deuteronômio 8,16 fala assim, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Hebreus 5,7 fala assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente. Sublinhe isso daí, por favor. Eu creio que no teu boletim está em negrito. Se não estiver em negrito, sublinhe essa parte onde fala assim, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do quê? Daquilo que sofreu. E uma vez passando pelo sofrimento, foi aperfeiçoado. Tornou-se fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus, ele é Deus. Você lembra disso, não? Ele é o Senhor da igreja. Porém, ele se tornou homem. Ele veio à terra como homem. Se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem. E como homem, ele foi obediente até a morte de cruz. Se ele tivesse parado a obediência dele, naquela oração que ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Sabe o que adiantaria toda a obediência de Jesus? Nada. A nossa obediência, ela deve ser uma obediência até... Lá em Apocalipse fala, aquele que for fiel, aquele que obedecer até... Obediência condicionada é a mesma coisa que desobediência. Eu sou obediente, condicionadamente falando. Não, isso não é... O discípulo, ele obedece sempre. O discípulo, entendendo, ele obedece. Não entendendo, ele obedece sempre. Se fala assim, mas isso sempre acontece contigo? Procuro sempre ser dessa maneira. E quando não é assim, eu tenho pessoas que me ajudam a entender e a obedecer. Né? Porque é assim que faz. Porque as provações são necessárias. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, por que as provações são necessárias? Porque elas são a única maneira de saber como vamos reagir no dia mau. Sabe o que realmente vai revelar a tua essência? O dia mau. Quando a vide não tem o fruto. Ou quando a oliveira, não estou profetizando isso na vida de ninguém não, viu? Você é abençoado e tudo aquilo que Deus tem para você vai se cumprir no nome de Jesus. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando que tem dia que a videira não produziu o fruto que você esperava que iria produzir. Né? É quando você se decepciona com alguém. E aqui tem outra chave. Por quê?
Porque nós vamos nos decepcionar com as pessoas. Mas é você que vai determinar o nível de influência que as pessoas vão ter na sua vida. Eu, andando com pessoas, eu me decepciono com muitas pessoas também. Não com você. Você que está aqui hoje. Never. Os outros. Né? Mas uma vez que eu decepcionei com a pessoa, aí eu vou determinar qual é o nível de influência que essa pessoa vai ter na minha vida. Magoei. Chateei. Poxa, é líder que se apresente, Deus. Não tem coisa melhor. O pastor Márcio falou aqui domingo passado, né? Não sei o que vocês fizeram para ter esses líderes aí. Né? Cada um tem o líder que merece, não é não? Estou brincando. Vocês merecem coisa melhor, mas é o que tem. É o melhor de Deus. O melhor de Deus é o Espírito Santo, não é a gente não. E às vezes ele usa a gente pela misericórdia dele. Qual é a raiz do problema? Mateus 8:26 fala assim: perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Né? Qual que é o problema disso tudo? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, os homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre e fogo, que é a segunda morte. Eu acho essa palavra muito pesada para estar entre esse esquadrão de elite aqui, né? Porque tímido, muitas vezes, a gente acha que é aquela pessoa que tem vergonha em se apresentar publicamente, é aquele temperamento mais pacato. Não é disso que a Bíblia está falando. O tímido é aquele que não é constante diante do Senhor. Quando Deus precisa, quando Ele te coloca no vale de Jaboque, ao invés de lutar com o anjo para ser abençoado, volta de novo para as velhas vestes. O novo, ele se mantém novo. O que é ser tímido, então? A palavra usada para ser tímido no grego é deilos, literalmente cheio de medo e desconfiança. Você já viu uma pessoa que tem medo de tudo e de todos? Desconfia. Né? Você tem convicção que Deus te trouxe para esse país? Não. Você tem convicção? Um dia Deus falou com você? E você achou que quando você chegasse aqui, apesar que a imigração te recebeu lá, né? Tinha uma imigração te recebendo lá? Mas você imaginava que ela já te desse o quê? Toma aqui teu green card, meu filho. Servo do Deus vivo. Onde pisar a planta do teu pé, esse lugar eu te darei. Né? A gente cita esse verso para você. E não foi assim. Você passou apertado e você falou, ufa, entrei pela porta estreita. Né? A pessoa, o inglês era meio reduzido, né? Lá agora está melhorado. Os caras falavam, você fala um sim e dois não. Yes, no, no, no. Yes, no, no, no. Yeah. Aí o pessoal vai achar que você está interagindo com ele. Mas não é isso, né? Deilos é aquela pessoa que chega nesse lugar, lá atrás ouviu uma palavra e começa a passar pelas dificuldades, pelas lutas. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Muito. Muito. Vocês não fazem ideia. Se quiserem, pergunte um pouco para o Edinho, ele vai falar um brief. O Edinho tem me aguentado muito. Por isso que eu aguento ele também. Aí quando eu vim para cá, depois de 6 meses, né? Jogar nos Estados Unidos, aquela recepção de cidade pequena. Você já passou por isso, não? Esses momentos de glória? Né? Onde o pessoal... É aquele negócio, né? De gente que está viva. Aí, depois de 6 meses, a porta fechou. E aí eu falei assim, não, eu tinha um empresário no Brasil, ele falou assim, não, daí você vai para Portugal. Eu falei, Deus é bom. Deus abre essa porta. Só que a porta não abriu. A porta que abriu foi a porta do landscaping. O nome do time era Pensacola Barracudas, né?
Aí a gente andava em shopping, em restaurante, aquela vida mais ou menos, né? Aí o cara levou a gente para... Sabe aquela grama que nasce entre os bricks? Na frente do estacionamento do shopping. Mas aquilo ali não tinha fim, não. Ele deu uma faquinha para cada um e falou assim, essa é a obra de vocês. Eu falei, fazer o quê? Arrancar esses matos que estão no meio do brick. No Summer da Flórida. O Edinho falou, não, glória a Deus. Eu falei, não, glória a Deus nada. Glória a Deus, que glória a Deus? Glória a Deus? Fala comigo mais não. Você vai para lá, eu vou para cá. Me deixa quieto aqui. De bruços arrancando aquele negócio. Deus me moeu. Eu falei, eu vou trabalhar uma semana. Quanto é a passagem para voltar para o Brasil mesmo? Eu falei, uma semana resolve esse negócio. Aí o que aconteceu? O cara não pagou a gente. Eu falei, Deus, você só pode estar de brincadeira comigo. Porque um dia lá atrás você falou que você ia me abençoar. Até hoje ele está para pagar, mas a gente ofertou na vida dele. Mas só que a gente não entende como Deus trabalha conosco. Era necessário, e às vezes até é necessário hoje passar por algumas coisas. Né? Então, isso é a vida da gente. A gente não pode desistir. Queria chamar meu pregador aqui, por favor. Vocês vão receber meu pregador com uma salva de palmas. Ele sumiu? O Edrey, ele vai falar sobre a palavra que significa fearful. Qual a diferença de fearful e faithful? Pregador Edrey, com vocês. I'm going to speak in English again. So what I got from being fearful versus being faithful is O que eu entendo de cheio de fé ou cheio de medo é... I like to use our relationship with God as an example. Gostaria de usar nosso relacionamento com God para esse exemplo. We fear and we have faith in God. Nós temos medo aí? A gente tem medo e a gente tem fé em Deus. Isso. And we fear God because we know He could take everything away from us in the snap of His finger. E eu entendo que a gente tem medo de Deus porque Ele pode tirar as coisas da gente rapidamente. We have faith in Him because we know that He's going to give us eternal life. E eu tenho fé porque Deus vai nos dar a vida eterna. And when we fear something, we're aware of the negatives. And when God takes away, Posso ir? Quando a gente tem medo de alguma coisa, como é que é? When we're scared of something, a gente how do you say, aware of the Não, negatives. pode falar. A gente fica sabendo, consciente, e a gente fica indesculpável. And awareness of the negatives causes fear. E por saber a parte negativa nos causa medo. And when we have faithfulness, we know that we're going to be lifted to a higher place. E quando a gente está cheio de fé, a gente sabe que nós vamos para um lugar mais alto. But when we fear God, quando nós temos medo de Deus, we think it's negative to our human eyes. A gente acha que é negativo para nossa humanidade? Yes. But God is really just putting us through a test, and we just need to have faith through Him that we're going to pass it. Agora eu não entendi nada mesmo. Vem cá, Cris, então. O que você falou?
just need to have faith through him that we're going to pass it. Nós temos sempre que crer que através dele nós vamos passar. And yeah, that's That's what it? Yeah. Aos poucos a gente vai quebrando o gelo deles, amém? Exatamente isso, muito bem falado pelo Edri. Fearful, você está cheio de medo. A pessoa cheia de medo, ela não consegue ser cheia de Deus. Né? A pessoa faithful, a pessoa cheia de fé, é uma pessoa que lança fora todo medo. É alguém que... A pessoa fearful é alguém dirigida por suas desconfianças e frequentemente toma a direção da sua vida por não confiar completamente no Senhor. Não assumindo a posição de filho do rei. Continuando a agir como agia antes. É alguém que, por não confiar plenamente no Senhor, transfere essa desconfiança nos relacionamentos. Quando nós não temos um relacionamento de confiança com Deus, automaticamente nós transferimos essa desconfiança às pessoas. E a gente acha que em algum momento essa pessoa vai falhar comigo. Em algum momento da caminhada, sem sombra de dúvida, eu só estou esperando o barulho acontecer. Isso é terrível, porque isso afasta você da bênção de Deus. Você andar com uma pessoa desconfiando que em algum momento da caminhada ela vai errar com você, isso é uma tragédia. Né? Deus quer fazer com que nós venhamos sair deste lugar. Amém? Aqueles homens, todos eles eram pescadores. E tinham uma experiência grande naquilo que eles estavam fazendo. Tanto é que lá no barco eles já saíram fazendo. E a experiência deles descartaram a presença de Deus. Olha só como isso é interessante. Deus ele vai te capacitando, Deus ele vai te dando dons, Deus ele vai te instrumentalizando para fazer a obra. E você vai pegando experiência, você vai aprendendo, assim é a vida. Você começa fazendo alguma coisa, a repetição daquilo ali vai trazer experiência para você. Não é diferente no reino. Né? Porém, a gente precisa entender que no reino, a dependência de Deus ela deve ser total em todos os momentos. Deus dá uma estratégia para Josué atacar Jericó. E Josué começando a carreira dele solo, substituindo nada mais, nada menos que Moisés. O que ele tinha que fazer? O que Josué mais fazia era ouvir Deus. Fala, deixa eu ouvir direitinho. Fala de novo, Deus, para ver se é isso mesmo. Né? Aí derrubaram Jericó, que era uma fortaleza. Bênção. Né? Um carimbo no ministério de Josué. Que perigo. Aí depois tem uma outra batalha, que é menor, que é a batalha de Ai. Josué repete. Ele envia também os espias para ver como é que era a batalha de Ai. Aí quando os espias voltam, os espias falam assim, o povo é pouca gente, envia pouca gente, não cansa o povo não. E Josué vai na onda desse processo. A igreja é um lugar onde tem pessoas que dão conselhos, e a igreja é um lugar onde tem pessoas que tomam decisões. Entenda isso. Igreja é um lugar onde tem pessoas que dão conselhos, e igreja é um lugar onde tem pessoas que tomam decisões. Josué ouviu o conselho, mas a decisão era de quem? Dele. E ele assume o conselho das pessoas e faz. O que acontece? Tragédia. Aí ele volta para Deus, vai rasgar as vestes e leva uma dura de Deus, falando, Josué, tem pecado no meio do povo. Levanta daí, vai fazer o que você tem que fazer. Né? Então, ouvir a estratégia, ouvir a direção de Deus é mais importante do que fazer. Escreva isso. Ouvir aquilo que Deus quer fazer é mais importante do que fazer. Porque uma vez que você ouviu, você está coberto por Deus para fazer. Aí o negócio dá certo. Amém? Vamos aplicar essa palavra para a gente poder encerrar? Aprendendo como vencer a timidez. Primeiro ponto, vencer o medo. É necessário
vencer o medo. A maioria das nossas causas, a maioria dos medos que nós trazemos nas nossas vidas tem a origem lá no Éden. Adão se relacionava com Deus todos os dias, sem medo nenhum, zero de medo. Era prazeroso Adão se relacionar com Éden. A palavra Éden significa prazer. Tudo aquilo que Adão fazia no Éden era o quê? Prazeroso. Relacionar com Deus é prazeroso. Só que no dia que Adão pecou, o que Adão fez? A primeira coisa que Adão fez foi o quê? Se esconder. E Deus, quando procurou, e Deus continua procurando todos os dias aqueles que quer se relacionar com Ele. Olha que Deus apaixonado. Todo dia, Deus ele busca se encontrar com você. Só que quando ele foi buscar se encontrar com Adão, o que Adão estava fazendo? Adão se escondeu. E ele pergunta, Adão, cadê você? Se eu vim aqui só para te ver. Você lembra disso? Essa música que eu cantava para o Caleb todos os dias quando chegava em casa. Né? Cadê você, Caleb? Se eu vim aqui só para te ver. E ficava lá. E Adão falou assim, eu tive medo e me escondi. Por quê? Porque agora o relacionamento de Adão estava com problema. O tal do medo, a primeira coisa que entrou foi o medo. O medo, ele causa prisões. O medo, ele traz situações complicadas. Se você na caminhada, você foi traído por alguém, se você foi abusado emocionalmente, fisicamente por alguém, automaticamente você fecha a porta da confiança. Você não confia em mais ninguém. É necessário detectar isso daí, mas como se cura o medo? Através de um batismo de amor. Recebendo um batismo de amor. 1 João 4,18 fala assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, que é o amor ágape de Deus, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está sendo aperfeiçoado no amor. João 3,16 fala assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu até posso ser uma pessoa, ter afeto, ser uma pessoa carinhosa, né? Você já se relacionou com uma pessoa bem carinhosa, a pessoa que ela é carismática. Mas isso não é amor de Deus. O amor de Deus, ele é diferente. O amor de Deus é aquele amor que dá, que ele pensa nas outras pessoas primeiro do que si próprio, né? Deus, quando ele entregou Jesus, ele estava pensando em quem? Pensando em nós, pensando em mim e em você. Então, ele tanto amou que ele teve a capacidade de fazer o quê? De dar. Quando o homem tem o ego no centro, quando o homem está no centro da vida dele, automaticamente tudo é para quem? Quando a salvação chega, o eu tem que sair e tem que entrar quem? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu recebo a capacidade do amor de Deus para poder dar aos outros. Esse é o novo nascimento, quando você recebe e tem a capacidade de dar aos outros. Quando o eu está no centro, eu retenho tudo para mim. Porque em algum momento eu acho que vai falhar, que vai faltar, né? Josué 1,8 fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Verso 9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte, seja corajoso, não temas, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você... Que promessa maravilhosa, né? A estratégia mudou. Com Moisés, Deus deu sinais, poder, né? Cajado na mão, abrir mar vermelho, 10 pragas. Poder. Fala, para libertar, precisa poder. Para conquistar, precisa disciplina. Você vê que aqui, o que Deus fala com Josué é o quê? Disciplina, 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 disciplina.
As pessoas vão tentar te desanimar. Não desanime. As pessoas vão tentar te paralisar. Não paralise. As pessoas vão tentar fazer você voltar para trás. Não pare. Para conquistar é necessário disciplina. Porque aqui eles estavam entrando aonde? Em Canaã. Né? Para libertar é poder de Deus. Sinais, prodígios, maravilhas, coisa e tal. Agora aqui Deus muda a estratégia. Porque essa pergunta eu fiz. Eu falei, Deus, por que não deu um bastão para... Né? Eu gostaria de ter um bastão desse. Já pensou? Um bastão que se toca, abre o mar vermelho. Quem quer ter um bastão desse? Ó, os interesseiros, ó. Mas Deus deu o que para Josué? Deu uma palavra para ele ser disciplinado. Sem disciplina, não tem nada novo acontecendo. Você quer coisa nova acontecer na tua vida? Se quer que coisa nova aconteça na tua vida, você tem que ser disciplinado. O reino de Deus é um lugar onde se tem disciplina. Em tudo aquilo que a gente faz. Disciplina na leitura bíblica, diariamente. Você come todos os dias? Cada 3 refeições, Deus pede um tempo para você ler a Bíblia. Você recebe ataques todos os dias nas suas emoções? Por isso que Deus coloca a oração para você aliviar esse fardo. Vinde a mim todos os que estão cansados. Por que tem muita gente cansada e sobrecarregada na igreja? Porque não troca o fardo com Jesus. Não vai lá e fala, Jesus, hoje o fardo foi pesado. Essa semana foi chapa quente. Vamos trocar o fardo? Tira esse fardo pesado, me dá o teu, que tem mais uma. A obra ela é extensa e ela é grande. Tem muita coisa para fazer. Gente cansada não consegue chegar no final. Então, por isso que é necessário trocar esse fardo. Se renovar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu as minhas orações. Né? Então, Josué, agora ele recebe disciplina de Deus. Ser forte, ser valente, ser corajoso, não desiste. Porque lidar com pessoas, você tem que ter disciplina. As pessoas vão tentar fazer com que você fale assim, esse cara é novo demais. Né? Josué vai abrir o Mar Vermelho. A primeira tarefa de Josué era o quê? Abrir o Jordão. Moisés abriu o Mar Vermelho. Eu creio que no meio do povo está falando assim, esse cara é novo demais, gente. Deus ele é inconsequente. Esse menino não aguenta abrir Jordão, não. Deus está de brincadeira. Não tem coisa melhor, não. Você acha que esse zum não tinha no meio do povo, não? Aí Moisés recebe o carimbo de Deus. Josué, recebe o carimbo de Deus. O nome Josué significa, deixa eu ler aqui para não errar, Yoshua. É bem parecido com o nome de Jesus, que é Yeshua. Não fica bem para um libertador. E o significado de Yeshua é libertador e salvação, que é o significado de Jesus. Não fica bem para um libertador e para um conquistador viver com medo. Era isso que Deus estava falando para Josué. Você é um libertador, Josué. Você é um conquistador. Então, não seja tímido e não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Medite na palavra de dia e de noite. Obedeça a palavra e fale desse livro em todo momento. Né? E eu sou contigo por onde você vai estar. Isso faz com que o medo seja vencido nas nossas vidas. Não conhecemos o que o futuro trará, mas conhecemos quem garante o nosso futuro. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Eu jamais imaginaria que um dia eu estaria nos Estados Unidos da América e que eu estaria com esse microfone aqui. Jamais, 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 jamais. Mas Deus, Ele tem os seus caminhos. Aí você pode falar, tem mesmo, viu? Porque não é brincadeira não. Né? Tem. Porque Deus é que conhece o teu futuro. Deus é que sabe o que vai acontecer amanhã. Tem enfermidades, o Edinho, né? A leucemia queria levar o Edinho para o céu. E Deus falou, não. Não vai levar não. Ainda não é tempo. Eu sou soberano sobre toda e qualquer situação. Permitiu passar pelo vale que era o vale da sombra da morte. Você sabe quando você olha para a pessoa e você fala assim, Jesus, eu acho que só está o Espírito aqui, o resto já foi. Né? Mas o sopro de vida volta, Deus traz cura,
Deus traz salvação e fala assim, vou te levantar porque aquilo que eu tenho para fazer com você ainda não terminou. Deus é que sabe o que tem proposto para a sua vida. Confia em Deus. 2, clamar. Clamar é diferente de reclamar. Quem reclama é porque não clamou. Todo clamor começa quando eu entrego o controle da minha vida de volta para Deus. Mateus 8:25 fala assim, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Já viu esse clamor dos discípulos? Eles estavam apavorados ou não? Nós vamos morrer. Mas o clamor começa em reconhecer que ele, quando você fala Senhor, ele é Quírios. Só chamava alguém de Quírios quem se submetesse totalmente ao senhorio dessa pessoa. A mulher Ciro-Fenícia, ela se submete a Cristo e reconhece o senhorio dele. E por causa disso, ela recebe o milagre. Estava lendo sobre um pouco da cultura, do que significa isso daqui. E ela menciona a questão, Jesus menciona a questão dos cachorrinhos, né? O teu cachorrinho, quando você chega em casa, ele vem querer lamber tua mão? Ele lambe teu pé, né? Faz essa bagunça toda com você? Eu detesto isso. Eu já falei para o Eco, para com esse negócio, Eco. Eu não gosto. Aí os irmãos chegam lá em casa, ele, né? Aí beija todo mundo, né? Não gosto, mas isso é um sinal que ele está totalmente feliz e submisso, né? Porque ele reconhece o Senhor da casa. Glória a Deus. Apesar, né? Ele me ouve sempre. Às vezes a gente vai, eu dou um banho nele, converso bastante com ele, está sendo disciplinado. Porque é exatamente isso, reconhecer o senhorio de Cristo. Reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida. Talvez você não esteja onde você deseja estar, mas creia, Jesus está no controle da tua vida. Amém? O povo clamou e Deus ouviu. Êxodo 3:9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimiam. Salmo 106:44. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando viu o seu clamor. Por que Israel demorou 400 anos para clamar? 400 anos. Pouco menos, né? Porque o tempo de José, quando chegou Jacó com a família, talvez aí a gente vai tirar 50 anos, porque foi onde o povo de Israel prosperou. 50, 60, não sei exatamente o número, né? Mas foi um tempo onde Israel prosperou no Egito. Aí chegou, trocou o rei e falou assim, não, vamos botar esse povo aí para ser escravo, porque senão eles vão tomar o reino da gente. Aí demoraram 350 anos, vamos assim dizer, para clamar. Por que demoraram 350 anos para clamar? Você já fez essa pergunta, não? Por que às vezes eu e você demoramos tanto para clamar? Porque para clamar tem que parar de reclamar. Para de reclamar. E começa a clamar. Tira o re, né? Tira o prefixo, só usa o restante da palavra. Começa a clamar. Porque o clamor abre os céus e move a mão de Deus em teu favor. Se você é filho e fala amém, eu sou filho, quando você fala, Deus reconhece a tua voz. O Caleb pode estar onde ele estiver. Se eu estiver por perto, ele fala e eu reconheço que é a voz dele. Porque é o quê? É filho, o pai reconhece. Então, quando você clama, quando você reconhece o senhorio de Cristo, Deus fala assim, é um filho que está clamando, deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu me movimentar em favor dele. Amém? Esse é Deus. 3, exercer a verdadeira fé. Mateus 26a fala assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Repete esse versículo, por favor. De novo, 1, 2, 3, go. Pequena fé no grego é o ligopistos. É uma fé pequena, é uma fé condicionada. Ela depende da circunstância para estar bem. Né? E tem outro tipo de fé, que é a fé de Hebreus 11, que é a fé pistis. Hebreus 11:1 fala assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
tem outra tradução aí que é assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas. Fala firme fundamento. Das coisas que esperam. Das coisas que esperam. Das coisas, pode repetir, das coisas que esperam. E a prova das coisas que não se veem. A fé está onde? Como fundamento da nossa vida. Em cima da fé, você consegue chamar à existência as coisas que você não vê e receber da parte do Senhor aquilo que você espera. Deus te chamou para andar por fé e não por vista. As circunstâncias estão adversas. It's okay. Deus não te chamou para você andar pelas circunstâncias. Deus te chamou para andar por fé. Por fé. E é isso que faz a diferença. Qual é a diferença entre uma fé pequena e uma fé fundamentada? A diferença é que a oligopistos é uma fé condicionada. Eu creio quando tudo vai bem. Quando tudo está ok, estamos firmes, Jesus. É nós no barco dando remada. Começa a dar uma balançada, começa a acontecer alguma coisa diferente, primeira coisa que eu faço é largar o remo. Larguei. Não estou mais dentro, não. Por quê? Porque quando as lutas chegam, eu ameaço desistir de tudo. Isso não pode, isso não muda caráter, isso não faz a gente chegar do outro lado do mar. Continua dando remada, continua dando braçada. Você vai chegar lá do outro lado. Porque é nessa perseverança que Deus trabalha nas nossas vidas. Né? Uma fé que ainda que a figueira não floresça, que ainda que tudo aquilo que eu espero não está acontecendo, mas eu creio, eu profetizo que isso vai mudar no nome de Jesus. Eu creio naquilo que eu não vejo. Fala, que doideira é essa? O nosso Senhor prometeu isso. Quando Ele profetizava a cura sobre as pessoas, a cura da pessoa já estava sobre a pessoa? Mas Ele profetizava. Quando os meninos, Ele ia alimentar aquela multidão, e tinha alguns peixes e alguns pãezinhos. Toda a provisão estava lá? Aí o que Jesus faz? Ele pega aquilo, apresenta para Deus e fala assim: eu creio que desse pouco eu posso chamar a existência de muito. Né? Então, isso é uma fé fundamentada em Deus. Porque eu sei que Ele é capaz de fazer essas coisas. Eu sei que Deus é capaz de curar. Eu sei. Eu sei que Deus é capaz de livrar. Eu sei dessas coisas. Né? 4, e a gente está encerrando, queria chamar o pessoal do louvor para cá. Tomar posição de filho do rei. Tudo que Jesus deseja é que eu venha entregar de volta a Ele o controle da minha vida. Quando os discípulos voltaram para Jesus, do contexto do barco, e entregaram para Jesus, falaram: Jesus, por favor, salva-nos. O que eles estavam falando? Jesus, pilota o barco agora. Nós reconhecemos que nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Não é que a circunstância, elas mudam porque Deus Ele quer castigar. Não. As circunstâncias, elas mudam porque Deus te ama. E Ele quer fazer de você alguém mais do que vencedor. Mas para fazer de mim e de você alguém mais que vencedor, a primeira coisa é que eu preciso entender que só Ele tem palavras de vida eterna. O processo de reconhecer que eu sou filho do rei começa aí. Eu sei que Ele me ama, independente das circunstâncias que eu estou passando. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele é o meu provedor. Com a conta abastada, Ele é o meu provedor. Quando ela mingua um pouco, Ele é o meu provedor. Minha esperança não está nessas coisas. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele me chamou. E eu sei também que é Ele que me capacita a cumprir esse propósito. A dependência deve ser completa. Ainda dá frio na barriga, todas as vezes. Ainda tem horas que a gente passa a noite desacordado. Porque a responsabilidade é muito grande. Existe um rebanho que precisa ser alimentado. E a pastagem
com todo o respeito que eu estou falando, a comida que você recebe é o que vai te fazer crescer. Você é filho do rei. Você é filho do rei. Deus te ama. E Ele quer te colocar nessa posição. Porque um filho, quando fala com o pai, ele tem toda a atenção do pai. Isaías 54:17 fala assim: aí como filho, olha só a promessa linda que tem sobre a tua vida. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você a repreenderá, ou você refutará. E toda língua que acusar você, você mesmo vai repreender. Essa é a tua herança. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Essa é a promessa que Deus tem para nós como filhos. Deus cuida de você. Você tem passado por algumas tormentas? Você tem passado por algumas dificuldades? Se não for desobediência, fica firme, porque é no vale. São nessas dificuldades que Deus aperfeiçoa você, te faz melhor. E na tormenta você aprende uma coisa: a clamar pelo nome de Jesus, porque só Ele pode salvar. Seja a tormenta no casamento, clame pelo nome de Jesus. Seja na criação de filhos, seja na questão imigratória, seja em qual área, seja na saúde. Clame pelo nome de Jesus, Ele vai te socorrer. Ele vai vir em teu favor. Ele vai falar para o vento: vento, para! Mar, aquieta agora. Porque o Rei dos Reis e Senhor do Senhor chegou para resolver essa situação. É isso que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Mateus 8:27. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é nome sobre todo nome. Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está esperando ou imagina. Se você não precisa de nada de Deus, não é com você que eu estou falando nessa manhã. Mas se existe tormenta na tua vida, se existe algo que você fala assim: já tentei de várias maneiras, já levantei a vela, já tentei remar, já busquei ajuda para ter mais força, nada funcionou. Então eu quero falar para você que a solução para isso é clamar pelo nome de Jesus. E eu quero dizer para você: Ele vai vir em teu favor. A gente vai ser ministrado com louvor agora. Se você entende e você quer receber um toque do Senhor sobre a tua vida e receber a promessa daquilo que nós falamos hoje aqui, voltar a clamar pelo nome de Jesus. Ou talvez você fala assim: a minha questão é medo, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de começar e não conseguir terminar. Se você tem dificuldade em exercer a fé, às vezes eu vou bem, às vezes eu fracasso, é hora de fazer como aquele homem fez: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Eu também sou igual a vocês. Tem horas que eu preciso fazer essa oração para Jesus. Fala: Jesus, me ajuda na minha falta de fé nessa área. Eu não consigo ver e entender dessa maneira. Se você quer tomar o lugar de filho e receber tudo aquilo que é promessa sobre a tua vida, se Deus falou com você, se Deus tocou em alguma dessas áreas na sua vida, eu queria te chamar à frente. Nós vamos orar, os pastores vão orar por vocês. Eu quero orar por você também, quero dar um abraço na sua vida e quero profetizar que essa tormenta, que esse barco vai parar de balançar hoje, no nome de Jesus. Porém, entenda, uma vez que ele parou de balançar, que a bonança chegou, entenda uma coisa: Jesus precisa ser o Senhor desse barco a partir desse momento.
Se você deseja receber uma oração, eu gostaria de te convidar, venha à frente, por favor.